No Acre são 9 horas e 57 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador da República, Márcio Bittar, do MDB. Senador, lhe perguntei antes do intervalo qual a diferença do Bolsa Família para o Renda Brasil, porque o senhor falava de 7 milhões de brasileiros que não eram assistidos por nenhum programa social. Certo. Qual é essa diferença? Bom, primeiro vamos para quem está nos assistindo. No Bolsa Família são 14 milhões de brasileiros. Além desses 14 milhões, tem mais esses 7, mais ou menos 7, que foram descobertos. Né? O governo federal chama que eles eram invisíveis, né? Porque não estavam no radar. Então, o problema são esses 7 milhões. O dinheiro para o Bolsa Família, dos 14 que estão lá dentro, está garantido. Está no orçamento que eu sou relator. Mas e esses 7? Bom, a partir disso, começou a se evoluir. Bom, se nós temos que arrumar mais recursos para continuar abraçando esses 7... Mais os 21. Dá 21, na soma, certo? Então, por que então não criar um programa novo, onde o Bolsa Família migra automaticamente e ser mais moderno? A base é maior e mais moderno em que aspecto? Hoje o Bolsa Família, quem está nele, tem receio de sair. Porque ele sai para uma carteira assinada, vai trabalhar, vai ganhar um salário mínimo, com 3, 4 meses, se ele perder o vínculo, ele vai para o fim da fila do Bolsa Família. Então, por que não criar um programa novo que tenha rampas de ascensão? A pessoa vai passar um período de adaptação até ela se sentir segura. Ela não vai perder... Até dar certo lá no novo emprego, Até dar certo, e ela não perde automaticamente o auxílio. Ele pode ser gradativo, até que ela se sinta segura. Então... Ele fica suspenso, seria isso? Não, ela continuará a receber, pegou uma carteira, ela vai continuar recebendo e vai diminuindo gradativamente, até que ela se sinta segura, né, no novo emprego. Então tem um período de adaptação. E outras coisas que basicamente farão no programa novo com que aquele que queira a carteira assinada. Ele queira criar o vínculo empregatício. Ele queira deixar o programa social do governo e trabalhar. Ter o seu trabalho e tal. E a outra questão também, que eu acho muito importante, é que o programa novo, ele premia não apenas aquela família que mantém o filho na escola, mas ele premia o filho que está na escola que tira boa nota. O Brasil precisa aplicar mérito. Aquele que se dedica mais, que tem um melhor desempenho nas mesmas condições, ele precisa ter um incentivo. Teremos qualidade lá na frente. Claro, então ele cria o programa novo, ele cria alguns tipos de bonificação para aquela família cujo filho na escola tira boa nota, quer dizer, incentivando o estudo. Então, já que tem milhões de brasileiros que precisam continuar num programa e não estão no Bolsa Família, então por que não criar um novo programa mais moderno, mais ágil e com rampas de saída, que a pessoa queira sair, né, com segurança e tal. Então, essa é a ideia, em linhas gerais, do programa que está para eu relatar, que é o programa Renda Brasil. Senador, obrigado pelas explicações. E agora o tempo está quase estourado, mas nós não podemos encerrar sem falar aqui sobre as eleições que estão chegando aí no próximo domingo. Como é que o senhor tem andado bastante por todos os municípios, tem feito... As alianças já estão formadas. Sim. O senhor tem seus candidatos em todos os municípios. Começando pela capital, Rio Branco. Que diagnóstico, o que o senhor tem sentido quando anda pelas ruas com o seu candidato Roberto Duarte do MDB? Foi uma decisão acertada lançar o Roberto candidato a prefeito? Claro, é meu candidato. Cada vez mais eu me vejo nele. O Roberto tem posturas firmes, tanto no campo da questão econômica quanto na questão de valores. Eu fico vendo alguns debates, as pessoas querem fazer um converscote, como um amigo meu, ex-assessor, escreveu um dia desse. Ora, se o sujeito abandona a mãe, você não vai dizer isso no programa? As pessoas precisam saber. Se a pessoa defende uma política de gênero, que eu respeito, mas não concordo, ela como prefeita não vai fazer a mesma coisa como prefeito? Ela tem que saber. Ela tem o poder, né, para tomar essas decisões. É preciso parar com essa conversa fiada. A vida pessoal não importa. É claro que importa. O homem público, a vida dele tem que estar exposta. O comportamento dele no bairro dele, o comportamento dele com a família dele, o comportamento com os colegas de trabalho, é fundamental que as pessoas saibam o que é que ele pensa. O que ele pensa sobre religião, ele é religioso, não é religioso, o que ele acredita, quais são os valores que ele professa. Nós estamos num momento de depreciação moral. É claro que o candidato, senão fica um converscote. Cada um, qualquer guri, sabe o que precisa Rio Branco.
Asfaltar a rua, calçada, água, esgoto, sim. Qualquer um fala isso. Qualquer um. A diferença, só para terminar o raciocínio, Tião, a diferença sobre esse diagnóstico é como arrumar. Então, por exemplo, mais do que ninguém, o Roberto tem condições de arrumar o dinheiro, porque ele está alinhado daqui até o Bolsonaro. Então, pronto. Mas dito isso, vamos ver qual é o caráter de cada um, qual é a moral de cada um, quem que muda de partido que nem folha seca ao vento. Mas eu não poderia, e aí não seria o Márcio, se você me fazendo essa pergunta, eu não dissesse o que eu sinto em Rio Branco. Eu sinto uma eleição estranha. Tudo bem. Em que sentido? Eu respeito, tal, mas veja bem, se dependesse dos candidatos, que o meu amigo Gladson apoia, que o meu amigo Rocha apoia e que o meu amigo Petecão apoia, o Gladson não era governador, o Rocha não era vice-governador e eu e o Petecão não éramos senadores. Porque nem o meu amigo Bocalon, nem a Socorro e nem o Minoro votaram em nós. Ao contrário, eles trabalharam contra. Quer dizer, eu acho esquisito que menos de 2 anos depois, o meu governador, vou repetir, o meu governador, o meu vice-governador e o meu colega que tanto me ajudou na reta final, puxando voto para mim, pedindo a quem já ia votar nele para votasse em mim, que é o Petecão, eles apoiam candidatos que, se dependesse desses candidatos, eles não estariam nos cargos. Gladson não era governador, Rocha não era vice-governador e eu, Petecão, não era senador. Então, eu disse que, ao apoiar o Roberto, que eu tinha várias razões. Uma delas é a gratidão por aquele que é o único dos nomes que estava conosco na eleição que acabou com os 20 anos de domínio petista, comunista no Acre. Agora, claro, é um direito do Gladson, é um direito do Rocha, é um direito do Petecão. Agora, Tião, você não me perguntou, mas eu vou adiantar. Eu não sou candidato a governador, todo mundo sabe disso, né? Meu candidato natural é o Gladson Cameli, todo mundo sabe disso também. Agora, isso que eu vou dizer, cada um segue seu caminho. Agora, eu vou cuidar do palanque do meu presidente, aquele que eu sirvo como vice-líder no Congresso Nacional, que é o Bolsonaro. E neste palanque não tem lugar para a esquerda. Então, se alguém daqueles meus colegas, daqueles meus amigos, que comigo comungaram a luta contra o PT, e que comigo, com muita luta, vencemos, se eles fizerem aliança com a esquerda, não serei eu que estarei mudando, serão eles, e eu não os acompanharei. Quando o senhor fala aí que estará cuidando do palanque do seu presidente Jair Bolsonaro, aí o senhor me obriga a fazer uma pergunta. Porque quando o senhor fala assim, então, há sinais de que o senhor deixaria o MDB? Porque o senhor não pode estar cuidando do palanque do presidente Jair Bolsonaro em outro partido e filiado ao MDB. Eu torço para que o MDB vá para a aliança de reeleição do Bolsonaro no plano nacional. Eu acho que a melhor coisa que o MDB podia fazer para o Brasil o PMDB fez um plano chamado Ponte para o Futuro. Esse documento, há 2, 3 anos, ele é muito parecido com o programa que o Paulo Guedes defende no governo do Bolsonaro. Então, eu acho que a melhor coisa que o MDB podia fazer para o país era fazer uma aliança programática, ajudar o governo. Nós temos uma série de mudanças que tem que ser feitas, PECs que tem que ser votadas, e talvez até lá na frente estivesse na chapa com o Bolsonaro. Aqui no Acre, eu torço muito para que o meu partido, o MDB, esteja na aliança que eu vou cuidar para apoiar a reeleição do Bolsonaro. Mas eu estarei na aliança que vai apoiar o Bolsonaro. Quem não estiver... Nosso tempo está estourado. Quais os municípios que o senhor tem andado e que o senhor tem apoiado assim de forma incisiva mesmo as candidaturas dos prefeitos? Aonde eu vou, eu apoio incisivamente, né? Se for para não apoiar incisivamente, eu não vou. Eu estou chegando agora do Juruá, fui a Feijó, fui a Cruzeiro, cheguei ontem. Tive há poucos dias atrás no Alto Acre, lá em Chapuri, Pitaçolândia, Brasileia. Claro que tem algumas candidaturas que você tem mais afinidade e tal. Então eu tenho muita afinidade com o Roberto. Vou passar essa semana mais por aqui. Tenho muita afinidade com a Leila, porque é uma amizade antiga. No começo das nossas carreiras, nós estivemos juntos, eu, a Leila, o Nelsinho, o marido dela, que é irmão de um jornalista que ficou aqui nessa TV há muito tempo, o Astério, né? Nós começamos juntos. Depois a política nos separou, mas a gente sempre manteve o respeito, nunca teve nenhum tipo de agressão. E agora ela voltou para o MDB e eu tenho muita identidade com ela, com a família dela, do marido dela e tal.
Então também é uma candidatura que me empolga muito. A do Vinícius Chapuri também, acho um rapaz novo, preparado, corajoso e tal. A do Fagner, em Cruzeiro, é um baita do desafio. Eu estou lá com a família, apoiando, ajudando. E fiz um pronunciamento lá, depois fizeram um videozinho, né? Porque onde o governador está, meu governador, ele não. Eu não vi em nenhum lugar ele dizer o que eu vou falar. Ele não diz, ele não ameaça, não é da natureza dele. Mas as pessoas, em nome dele, se dizendo em nome dele, ficam dizendo, o governador está aqui, se não for assim, ele vai retaliar e tal e tal. E aí eu preciso fazer o contraponto. E o contraponto que eu faço é o seguinte, o dinheiro que o Gladson tem hoje veio de Brasília. Quer dizer, o governador precisa de Brasília, não é Brasília que precisa do governador. E quem está lá somos nós. Então, o cidadão no município pode votar à vontade em quem ele quiser. Claro, eu, por exemplo, vou continuar ajudando o Acre, independente de quem ganhar a eleição. Municípios que os candidatos aí a prefeito fizeram alianças com partidos como PT, PCdoB. Eu não vou para o Palanque. Como é que o senhor... Lá em Senador Guiomar, por exemplo, o prefeito de Senador Guiomar tem uma aliança com o Partido dos Trabalhadores. Eu já fui lá e declarei apoio ao PP. As pessoas acham, e aqui está o Narciso Mendes, que sabe bem o que é esquerda, o que é ideologia de esquerda, Osmi Lima, mas a maior parte acha que a divergência é pela cor da camisa, não tem nada com vermelho, com azul, com amarelo, para mim tanto faz. A questão é uma ideologia, eu sei muito bem, eu morei em Moscou, eu fui comunista de morar na antiga União Soviética, estudando marxismo, então eu sei o que é, e sei o que essa ideologia fez na educação do Brasil, que está uma droga. Nós gastamos muito mais com a educação no Brasil do que os países ocidentais e estamos entre os 20 piores países do mundo. Eu sei muito bem o que essa ideologia fez com a segurança pública. Essa segurança pública hoje é um caos. Essa visão é da esquerda, é ela que empurrou esse monte de lei que protege bandido, marginal, direitos humanos para bandido e tal. Eu sei o que ela fez na economia, a farra criando empresa estatal, mais empresa estatal, inchando a máquina pública. Então, é uma ideologia que eu abomino. Então, se alguém acha que é uma brincadeira, está enganado. E o que aconteceu em Senador Guiomar talvez seja mais forte do que eu ficar falando. O prefeito sabia. Eu vivo dizendo, quer dizer, eu não faço aliança com a esquerda. E não é por preconceito pessoal, não. Eu não tenho. Esse dia eu contei o Tião Viana, com quem eu disputei o governo. Chegou lá no debate do Rio Grande do Sul, eu fui pegar na mão dele e não quis. Mas no calor, né, da coisa e tal. Esse dia eu encontrei com ele no almoço, fui lá cumprimentar. O cara foi governador do meu estado. E ele se levantou, me cumprimentou. Então não tem nada pessoal. Agora, eles defendem Lula livre. A Socorro aqui de Rio Branco estava lá no Lula livre. Lula livre, meu Deus do céu. O cara estava condenado e preso. Agora, senador, o senhor falou em gratidão. Minoro, a mesma coisa. Eu não tenho como não perguntar. O senhor falou aí na questão da gratidão. É tanto que, por exemplo, Sena Madureira, o senhor apoia um candidato que não é do seu partido. Por quê? Porque o candidato do seu partido, do MDB, o prefeito Mazinho Serafim, ele não lhe apoiou lá na eleição. Quando o senhor fala de gratidão e tem esses exemplos, aí como é que se tem sentimento de gratidão e não tem assim uma mágoa, por exemplo, estou me referindo ao governador Gladson Camili, ao vice-governador Major Rocha. Por quê? Porque, como o senhor mesmo disse, o único candidato que estava no palanque dele para ajudar a eleger o governador e vice era o candidato Roberto Duarte. Como é que não tem esse sentimento? Se tem gratidão, não tem mágoa? Aí a pergunta tem que ser feita para eles, né? Não, da sua parte. Não, da minha parte do MDB. Não, da minha. Não sei o sentimento do Roberto, que é o candidato, que é o meu candidato. Mas da minha parte não tem mágoa. Agora, tem uma estranheza. Eu acho estranho, de novo. Porque o senhor esperava ter o apoio. Olha, eu acho estranho que em menos de 2 anos, o meu governador, o meu vice-governador e o meu amigo Petecão, que eu me dou super bem, estão apoiando candidatos que, se dependesse dos candidatos que eles apoiam, nenhum deles tinha mandato. O Gladson não era governador, o Rocha não era vice-governador e eu e o Petecão não éramos senador. Agora, a política está chegando a um momento, você não pode dizer isso. Cara, isso é a realidade. O Bocalão não me apoiou. Não apoiou o Gladson, não apoiou ninguém. A Socorro Nery, a mesma coisa, ela apoiou o PT, o Marcos Alexandre. O Minoro apoiou sei lá quem, ela estava no PSOL e tal, mas não era esquerda. Então não foi a gente. Então, se dependesse dos candidatos que eles apoiam, eles não tinham mandato agora. E se o seu candidato não for para o segundo turno, quem o senhor gostaria de apoiar lá no segundo turno? Vamos fazer que nem Jack Stripador, vamos por partes, né? Primeiro que eu acho que a eleição em Rio Branco ainda está aberta. Então eu acho que desses 4 nomes, Roberto Duarte, que é o meu candidato, a prefeita Socorro, o professor Minoro e o meu amigo Bocalon,
que estivemos na mesma batalha. Tem né? grande chance de estar no segundo turno. Eu acho que esses 4, para eles, tudo ainda pode acontecer. O Roberto é um candidato de chegada. O Bocalhão começou a crescer primeiro e eu percebo de vários candidatos a vereador, inclusive não só do MDB, de outras coligações com quem eu tenho amizade, dizendo que percebem claramente o crescimento do Roberto agora, principalmente nos bairros de Rio Branco e tal. Eu acho que desses 4, 2 podem estar vão estar, claro, no segundo turno e pode ser qualquer um dos 4. É o que eu penso mesmo. Nosso tempo está muito estourado. Que mensagem que o senhor deixa aí para o nosso telespectador? Olha, eu sou um otimista. Eu acho que nós estamos passando pelo pior. Quero aproveitar para pedir a Deus, né, que conforte as pessoas que perderam e que ainda perdem, pessoas tão amadas, mas a média caiu bastante, está em 300 e poucos agora. Claro que ainda é um problema, mas daqui que possa ter a segunda onda no Brasil, que seria lá para o começo do ano, deve ter já a vacina. Então eu acho que a gente passou pelo pior. E agora eu espero que nesses dias depois da eleição até o final do ano vai ter muito trabalho em Brasília. Eu vou estar muito envolvido, né? Mas o Acre com certeza será beneficiado. É como eu te falei, como relator do orçamento, na pior das hipóteses, mesmo com o orçamento minguado e tal, a gente vai conseguir um recurso extraordinário para o Acre, bem maior do que aquilo que a gente tem conseguindo nesse tempo todo. Então eu agradeço mais uma vez a você, ao Narciso, à TV Rio Branco. Eu não sabia que tinha tantas mil pessoas assistindo como o Márcio falou agora há pouco, né? Então é um privilégio poder chegar aqui e falar numa televisão para 40, 50, 60, 70 mil pessoas. Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer alguma coisa, principalmente para aquelas famílias que estão recebendo e que não estão no Bolsa Família, que tem medo, né, de em janeiro ficar fora de tudo. Então, para ela, eu estou dizendo, eu estou fazendo tudo que eu posso, com o apoio do presidente Bolsonaro, para que antes do ano terminar, a gente crie o Renda Brasil para que essas pessoas que precisam possam dormir mais tranquilas, sabendo que o Estado não vai lhes virar as costas. Essa situação não resolve fazendo figa. De algum lugar vai ter que tirar. E eu vou assumir o ônus de tirar de algum lugar o dinheiro para dar para essas pessoas. Mais uma vez eu digo, Tião, as reformas que nós temos que fazer aprovadas aqui para o final do ano, o efeito delas não acontece em janeiro. Então as pessoas precisam do braço amigo ainda do Estado. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado. São 10 horas e 15 minutos. Eu conversei aqui com o senador Márcio Bittar, do MDB. Senador, mais uma vez, obrigado por sua vinda aqui. Sucesso. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 9, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. E daqui a pouquinho, às 11h10, tem sabatina com o candidato Roberto Duarte, do MDB. Não perca. Até amanhã.